meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana, amém? Quero aproveitar aqui essa oportunidade e anunciar para você que a partir da próxima semana nós teremos 8 convidados especiais aqui no nosso programa. Homens e mulheres de Deus que trarão a mensagem, o recado do coração de Deus para o seu coração, dos dias 21 de dezembro até o dia 30 de dezembro. Amém? Pois aí, a gente está aqui em meio a esse estudo maravilhoso, ensinando você, ministrando sobre a sua vida, para que você se torne alguém irresistível a Deus. E hoje falaremos sobre o orgulho religioso. A desobediência e a rebelião, infelizmente, foram uma das principais características dos judeus no Antigo Testamento. Isso se comprovou, primeiramente, com a participação deles na idolatria das nações pagãs que estavam ao redor deles depois de terem se instalado na Terra Prometida. Somente o exílio daquele povo na Babilônia trouxe um fim a tudo isso, quando mais uma vez eles clamaram ao Deus Todo-Poderoso. Porém, não muito tempo antes disso, uma fé verdadeira em Deus foi substituída por rituais mortos. Em um determinado ponto, o Senhor os confrontou sobre a falta de sinceridade deles na adoração, quando ele disse: "Este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído." Essa foi uma acusação muito grave contra Israel. Quando Jesus apareceu centenas de anos mais tarde, um formalismo frio havia tomado conta do judaísmo. Jesus então colocou o dedo na ferida quando disse: "E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes." Tudo isso era algo relacionado às cerimônias judaicas, como recitar longas preces em público, por exemplo. Tudo isso era realizado com o propósito de fazer com que parecessem espirituais para aqueles que estavam à sua volta. A fé desse povo foi tão corrompida pelo orgulho e pela hipocrisia que, de maneira inesperada, Jesus exclamou: "Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus?" Em outras palavras, no lugar de viverem para agradar ao Senhor, que é a atitude natural que vem da fé verdadeira, os fariseus construíram um sistema fundamentado na própria glória, no próprio orgulho. Eles eram tão altivos que não puderam ver que o Deus encarnado estava ali, sentado diante deles. ênfase na aparência. A primeira e mais óbvia característica dos fariseus era que eles estavam muito mais preocupados com a maneira com que pareciam para os outros do que como pareciam para Deus. Com precisão, Jesus lhes mostrou qual era o espírito deles. E Cristo disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nessa denúncia séria, Jesus expôs a raiz da hipocrisia daquele povo, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus utilizou a palavra grega hipócrita, usada no mundo grego para descrever atores que atuavam em alguma peça, como o termo ideal para descrever a falsa piedade dos fariseus.
O mundo judeu era o seu palco. E eles, atores religiosos, tinham uma habilidade nata para representar o papel de escolhidos de Deus. A sua plateia judia buscava neles direção e acreditava que estava sendo liderada pelo caminho correto. O problema era que, assim como um ator influente de Hollywood pode ter um papel reescrito para que apareça melhor em um filme, os fariseus tinham transformado gradualmente a devoção a Deus em um sistema religioso que recompensava a piedade aparente e ignorava a verdadeira intenção. E como disse Jeremias, como, pois, dizeis, nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas. Os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Ezequiel também coloca isso de maneira ainda mais clara. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. De maneira mais branda, a mesma coisa está acontecendo na igreja de hoje. Embora ela tenha seus períodos de avivamentos, esse fogo acaba se extinguindo por causa do egoísmo e das práticas deste século. As pessoas naturalmente preferem o percurso mais fácil, mas, querido, esse é o largo caminho que leva à destruição. Existem muitos crentes sinceros que são de fato servos do Senhor e também são orientados por Ele, sim, mas existem outros que têm escolhido essa vida mais fácil e têm tentado encaixar o cristianismo dentro do seu cotidiano. Em outras palavras, como os fariseus, eles têm se tornado atores religiosos profissionais, mas que estão espiritualmente vazios. Jesus advertiu os seus discípulos sobre a contaminação da falsa espiritualidade. Isso está lá em Lucas capítulo 12, verso 1. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Para Cristo ter usado um termo tão forte como acautelai-vos, isso mostra que ele considerava a hipocrisia extremamente perigosa. Vamos examinar agora 5 fatores que demonstram que a hipocrisia é algo extremamente arriscado. Reforça o amor próprio da pessoa. Acontece quando alguém é altivo e tem dificuldade de perceber. Demonstra uma falsa espiritualidade. Impede que a pessoa veja a sua necessidade de se arrepender e mudar. Exalta os resultados visíveis enquanto cega as pessoas em relação às consequências eternas. Deveria ser claro que a verdadeira condição espiritual de um homem não é determinada por uma autoavaliação otimista. A realidade da sua situação espiritual, meu querido, ela é fundamentada apenas sobre uma coisa: como Deus vê você. Jesus declarou lá em Apocalipse capítulo 2, a segunda parte do versículo 23. Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O escritor do livro de Hebreus disse que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo o que fazemos em segredo e até mesmo o que pensamos, está tudo muito claro diante de Deus. Acredite nisso. Coloque esse entendimento, essa palavra, essa exortação dentro do seu coração. Se arrependa e se torne alguém irresistível a Deus. Eu aguardo por você amanhã. Que Deus te abençoe. A parceria do Recado do Coração de Deus com o Shopping do Povo continua abençoando muitas vidas. E neste mês de dezembro não será diferente. Você adquire os livros Irresistível a Deus, Liberte-se das Paixões deste Mundo e Viver em Vitória, mais o lançamento da série Recado do Coração de Deus DVD ID por apenas R$ 99,90 com o frete incluso.
Aproveite este mês de festas e abençoe a quem você ama com este maravilhoso presente. A Bíblia diz que a minha força será grande, porque Ele é a minha e a tua força. Adquira agora mesmo pelo telefone, pelo site ou em uma das lojas Shopping do Povo. Olá, queridos! Eu estou aqui para anunciar a vocês que a partir do dia 21 de dezembro até o dia 30, teremos em nosso programa a participação de 8 convidados muito especiais que vão trazer o recado do coração de Deus para a sua vida. E dentre esses convidados está o missionário R.R. Soares, líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, que trará a mensagem no dia 30 de dezembro. Eu tenho certeza que através das ministrações desses homens e mulheres de Deus, o seu ano de 2017 será muito abençoado. Esperamos por você. Até lá! A série Recado do Coração de Deus com Andréa Rocha apresenta mais um fruto da sua coleção. Ide, uma mensagem que levará você a entender a importância da evangelização, uma missão dada por Deus para cada um de nós. Jesus recebeu uma missão e a cumpriu. Eu e você também temos uma missão. Precisamos cumprir a nossa missão. Ide, disponível em DVD. Adquira o seu nas lojas Shopping do Povo, pelo telefone ou através do site.